Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro virtual. Na manhã de hoje estaremos apresentando a última mensagem da série Crer é Pensar. E na manhã de hoje, o evangelista Rodney Martins estará abrindo a palavra de Deus e analisando verdades bíblicas. Todos são bem-vindos. E se você deseja conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida, o curso Conectados com Deus é um presente do Crescer Mais para você. Basta enviar-nos um e-mail com o seu nome, o seu endereço para contato@crescermais.net, contato@crescermais.net, e receba em sua casa totalmente grátis este curso da Palavra de Deus. E atenção, você que frequenta as escolas bíblicas, perguntas são algo que são frequentes na vida dos que pesquisam a Palavra de Deus. Pensando nisso, o Crescer Mais apresenta a você o projeto Pergunte ao Crescer Mais. Isso mesmo, um espaço onde você poderá fazer a sua pergunta e ter a certeza que a equipe estará buscando a resposta bíblica para você. Envie-nos agora mesmo aí pelo chat, ou, se você preferir, envie-nos um e-mail para contato@crescermais.net e teremos o prazer em responder a sua pergunta. E mais uma vez eu gostaria de lembrar, você que é professor ou líder do departamento infantil, você não pode ficar de fora do primeiro seminário online de Escola Sabatina Infantil Reformista, que será transmitido aqui mesmo no Crescer Mais, no dia 23 de fevereiro, às 9h30 da manhã. Você não pode perder. Se programe, convide os seus amigos, convide eles para um almoço aí na sua casa, vai ser em um domingo às 9h30 da manhã. Não fique de fora deste. E agora nós vamos ouvir uma mensagem musical com o grupo vocal Ágape. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu.
Que Deus abençoe o grupo vocal Ágape. E neste momento, eu gostaria de apresentar a vocês um bate-papo especial que nós teremos hoje aqui nesta reunião, na série de conferências Crer é Pensar. Hoje nós vamos conhecer o departamento financeiro do Crescer Mais. E para apresentar para os nossos queridos internautas como andam as finanças do Crescer Mais, eu gostaria de convidar aqui o nosso departamental financeiro, o nosso companheiro de trabalho, Luzirley Azevedo. Luzirley, seja bem-vindo, é muito bom ter você aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Valtinho, obrigado, amigos internautas. Estou muito feliz por esse evento que estamos transmitindo, Crer é Pensar, que está sendo um sucesso. Pessoas de muitos lugares do Brasil e do mundo assistindo. Então nós ficamos muito felizes porque Deus tem nos usado no seu trabalho. Deus seja louvado. Luzirley, o Crescer Mais tem até departamento financeiro, coisa chique, não? Pois é, Valtinho, você sabe que hoje não se consegue fazer muita coisa se não tiver dinheiro, né? Realmente, sem dinheiro é difícil. Então, o Crescer Mais, sim, tem um departamento financeiro, porque nós temos custos, temos despesas necessárias. Só um instante. Enquanto o Luzirley se prepara, nós gostaríamos de dizer para você que a nossa reunião termina hoje, tá bom? Vocês podem acompanhar todas as gravações das mensagens no YouTube, já estão disponíveis as mensagens de sexta-feira e também de sábado, tá? Você pode acompanhar lá, já está tudo disponível no YouTube. Isso, no canal do Crescer Mais. No canal do Crescer Mais no YouTube. Como estávamos falando, Luzirley, sobre a questão das finanças e tudo se precisa de dinheiro, né? Como você estava comentando. Exatamente. Então, o Crescer Mais teve o seu investimento, já foi um grande investimento, vindo principalmente dos associados, né, do Crescer Mais, que é eu, Valtinho e mais alguns companheiros. Luzirley, você tem noção, a informação de quanto o Crescer Mais gastou desde o início até hoje? Você tem ciência de quanto foi esse valor? Então, já investimos no Crescer Mais aproximadamente R$8.000, que saiu dos nossos bolsos, né? R$8.000 desde o primeiro projeto lá em 2011. E já passamos em 2011, 2012, nós tivemos 2 reformulações do portal Crescer Mais, e onde estamos hoje na 3ª versão do Crescer Mais. E visto que o projeto você comentou que é totalmente voluntário, para que o Crescer Mais precisa de dinheiro então, Luzirley? Então, o Crescer Mais tem o propósito, tem o plano de, neste ano de 2014, se expandir, trazer novidades aos amigos internautas. E para isso é necessário mais investimento ainda. Então vem novidade por aí para os nossos internautas? Com certeza, muitas novidades. Você pode dizer alguma novidade que o Crescer Mais está preparando para os nossos amigos? Então, a começar, nós estaremos concluindo o Crescer Mais Cursos, ou EAD, onde traremos cursos para pregadores, que inclusive já está sendo preparado, em breve já estará sendo gravado as aulas. Então, essa é uma novidade, coisa boa para os nossos algo internautas. Para os nossos internautas, sim. Luzirley, hoje dentro do Crescer Mais, qual que é a parte que mais precisa de investimentos? Uma das partes que precisa de investimento é o marketing. Nós precisamos, ou nós sabemos, através das estatísticas, que o Crescer Mais ele acaba atingindo somente o público interno da igreja. Mas a nossa missão, o nosso propósito inicial, quando o Crescer Mais foi fundado lá em 2011, era alcançar pessoas do mundo para, através do Crescer Mais, conhecer a nossa mensagem. Entretanto, a gente acabou não alcançando esse objetivo da forma como esperávamos. Acabou se voltando muito para o público interno. E nós temos o plano de, neste ano 2014, alcançar almas lá fora, trazê-las à igreja através do Crescer Mais. E também temos, para alcançar esse objetivo, será necessário uma nova reestruturação no site, onde haverá novidades, o site receberá uma nova roupagem. Para 2014, Luzirley, quanto que o Crescer Mais precisa para alcançar, começar a subir nos degraus? É uma informação que os nossos internautas podem saber ou não? Sim, é uma informação sim. Nós temos previsto um gasto de aproximadamente R$5.000 para o desenvolvimento deste
fazer essa reformulação do site para poder alcançar esse público externo. E na questão do marketing, existe algum valor ou o marketing do Crescer Mais hoje são só o marketing dos irmãos, do boca a boca? Como que é o marketing do Crescer Mais hoje? Você quer que fala hoje ou que... Para 2014, o que a gente pensa, o que você... O marketing do Crescer Mais hoje, ele se dá através das lições, que são disponibilizadas e muitas pessoas baixam. Inclusive, a gente, no sábado de manhã, aqui é uma estatística, no sábado de manhã, por volta das 9 horas da manhã, a gente tem um pico de acesso no Crescer Mais, devido às pessoas que entram para baixar a lição. Seria interessante que você baixasse antes, né, para poder estudar. Mas, mesmo, enfim, né? Nós temos um pico de acesso na sexta-feira. Aliás, no sábado pela manhã. E na sexta-feira, por causa da lição interativa, um pico maior. Entretanto, o marketing do Crescer Mais está relacionado à lição e também ao Facebook. Praticamente é isso que temos. Este ano já iniciamos uma campanha de colocar no vidro traseiro de alguns veículos ali... um carro missionário agora. É um carro missionário, exatamente. Opa, que bom. Então já temos 3 carros rodando aí pelo Brasil, né? Que o bom. meu, do Valtinho e mais um. Luzilei, se algum dos nossos internautas quiser contribuir com o Crescer Mais hoje, ele pode contribuir? Quais são as áreas que ele pode contribuir ou como contribuir? Então, você, amigo internauta, é convidado sim a contribuir. Aceitamos as suas ofertas, inclusive essa semana nós tivemos um irmão da região do centro do Goiás, Brasil, né? De Goiás, que ele enviou uma oferta para nós e, inclusive, se ele estiver assistindo, queremos agradecer, porque será muito valiosa já nesse processo de reformulação do site, reestruturação. E também queremos dizer que, se você deseja contribuir com Crescer Mais, é muito simples. Mande um e-mail para nós. contato@crescermais.net. Esse é um e-mail que você tem que ter anotado aí. contato@crescermais.net. Não perde esse não. Isso, daí você deixa sua mensagem. Eu quero contribuir. Vamos entrar em contato contigo. Então, passaremos maiores detalhes de não como é fazer apenas essa dinheiro não, contribuição. né, Luzley? O Crescer Mais precisa de outras áreas também? Precisamos de colaboradores. Vocês podem ver que nem sempre as notícias elas são atualizadas numa velocidade assim que gostaríamos. Talvez você desejaria todas as vezes que entrar no Crescer Mais ter notícias novas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de colaboradores. Precisamos de pessoas que nos informem para então colocarmos lá. Então, se acontece um evento na sua igreja, na sua região, ou se vai acontecer um evento, escreva lá, contato@crescermais.net e coloque lá, olha, na minha igreja vai acontecer uma reunião assim e tal, em tal data. Nós vamos colocar lá em eventos. Quando acontecer o evento, você tira umas fotos, escreva o que aconteceu nesse evento, mande para nós que nós vamos publicar ali notícias. E muitas outras contribuições nós aceitamos também da parte dos internautas. Muito bom então. Luzley, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Quero desejar aos internautas uma boa palestra logo a seguir com o nosso irmão Rodney Martins. Obrigado. Deus abençoe, Luzley. Que tipo de negócio o mal oferece ao ser humano? Desde quando nós somos enganados por Satanás? Essa e outras perguntas serão respondidas pelo evangelista Rodney Martins na mensagem de hoje, Nascido em Pecado. Mas antes, gostaria de te convidar a elevar os seus pensamentos aos céus e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Eu te agradeço porque esta reunião está acontecendo. Eu te agradeço porque o teu Espírito tem tocado nos nossos corações e também tocado nos corações daqueles que estão assistindo. Eu gostaria de te pedir que neste momento continue trabalhando conosco. Ensine-nos a tua palavra. Ensine-nos, Senhor, a conhecer mais e mais sobre ti. Tudo isso eu te peço
mas eu gostaria de te agradecer mais uma vez, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Amém, meu Pai. Olá, é um prazer revê-lo aqui, amigo internauta, amigo telespectador. Nós estamos aqui com o objetivo de estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero agradecer o tempo que você está dedicando para ouvir essa mensagem. A mensagem que vamos falar nesse momento é nascido em pecado. As melhores respostas para a origem do pecado, para as consequências do pecado e para o remédio contra o pecado estão aqui nas Escrituras. Vamos começar com essa pergunta: onde surgiu o pecado? Eu peço que você pegue a sua Bíblia e vamos juntos analisar o texto do profeta Isaías, no capítulo 14. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 14, e vamos considerar 2 versos que nos apontam a origem do pecado. Como surgiu o pecado? Onde surgiu o pecado? Versos 13 e 14. Vamos ao verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Vamos considerar também o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tertuliano e Jerônimo foram os primeiros a traduzir a expressão hebraica estrela da manhã para Lúcifer. Até então, não havia essa expressão Lúcifer aqui nas Escrituras. A Vulgata Latina foi a primeira também a trazer a expressão Lúcifer em sua tradução. Nas versões atuais, creio que somente a Bíblia Viva traz a palavra Lúcifer. A minha, como talvez a sua tradução, tenha trazido a palavra estrela da manhã. Mas nós sabemos muito bem, diante do contexto que acabamos de ler, quem foi esse personagem, quem foi esse ser chamado pelo profeta Isaías de estrela da manhã. Podemos contar diversas ocorrências aqui nesses versos que lemos, o orgulho desmedido, incontrolável de um anjo que não conhecia o pecado. As reais intenções, nem ele mesmo, nem ele próprio as conhecia. Eu quero chamar a sua atenção para uma segunda referência bíblica acerca deste personagem chamado Lúcifer, ou Estrela da Manhã. Desta vez, agora nós vamos para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Nós vamos ler alguns versos a partir do verso 11º. Aqui nós temos 2 aplicações para esse texto. A primeira aplicação, ela se refere ao rei de Tiro e Tubal II. Segundo Flávio Joséfo, ele foi contemporâneo de Nabucodonosor. E a segunda aplicação desse verso refere-se a Lúcifer, a estrela da manhã referida pelo profeta Isaías no capítulo 14. Vamos lá? Ezequiel 28, verso 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Agora o verso 14, preste bem atenção. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, e diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O verso 19 encerra a descrição dizendo:
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Diante desse conflito que ocorreu no céu, há muito tempo atrás, há séculos e milênios atrás, Deus tinha dois caminhos. Ou Deus destruiria o pecado, ou o pecado destruiria o caráter de Deus e a estabilidade do governo de Deus. Vale frisar a você, amigo internauta, amigo telespectador, que Deus não é o autor do pecado, como muitas pessoas proclamam, como muitos homens nesse planeta imaginam. Mesmo na sua onisciência, na sua onipotência, Deus não elaborou o pecado. Nós não podemos usar a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, para dizer que Ele poderia ter evitado o pecado. Deus não trabalha com o pecado. Pelo contrário, Ele luta contra o pecado. Esta é a base do grande conflito cósmico que ocorre no meu coração, no seu coração e na história desse mundo por mais de 6.000 anos. Agora, como medir os resultados do pecado? Percebemos que o pecado surgiu no coração de um anjo. Agora preste atenção. Se o pecado transformou um anjo em demônio, o que não fará comigo e com você que já nascemos em pecado? Quais foram os resultados que o pecado provocou entre os anjos? O pecado transformou anjos em demônios. Vejam o que o pecado fez com os anjos. Há uma palavra chamada metamorfose. E Satanás passou por essa metamorfose. Antes de ser o filho das trevas, antes de ser Satanás, ele foi o filho da luz, a estrela da alva, a estrela da manhã. Eu quero chamar a sua atenção para uma passagem que está no livro Primeiros Escritos, onde nós encontramos a metamorfose pela qual Satanás passou. Vamos meditar na projeção e nesse texto, que é muito importante para entendermos o contexto da metamorfose pela qual Lúcifer passou. Foi-me mostrado Satanás como havia sido, um anjo feliz e elevado. Em seguida, ele foi-me mostrado como se acha agora. Ainda tem formas régias, suas feições ainda são nobres, pois é um anjo, ainda que decaído. Mas a expressão de seu rosto está cheia de ansiedade, cuidados, infelicidade, maldade, ódio, nocividade, engano e todo mal. Aquele semblante que fora tão nobre, notei-o particularmente. Sua fronte, logo acima dos olhos, começava a recuar, e vi que ele havia se degradado durante tanto tempo que toda boa qualidade se rebaixara e todo mau traço se desenvolvera. Seu olhar era astuto e dissimulado, e mostrava grande penetração. Sua constituição era ampla, mas a carne lhe pendia frouxamente nas mãos e no rosto. Quando o vi, apoiava o queixo sobre a mão esquerda. Parecia estar em profundos pensamentos. Tinha um sorriso no rosto, o qual me fez tremer. Tão cheio de maldade e dissimulação satânica era ele. Este sorriso é o que ele tem precisamente antes de segurar sua vítima. E ao fixá-la em sua cilada, tal sorriso se torna horrível. Primeiros Escritos, páginas 150 a 153. Vejam a metamorfose pela qual a estrela da manhã passou. E qual foi o salário do pecado? Quais foram as consequências do pecado? Nós sabemos que os nossos primeiros pais foram presas fáceis de Satanás. Estudamos nos outros blocos sobre esse assunto. Falamos sobre o estado do homem após a queda. Eu quero relembrar um texto que lemos em um de nossos estudos, Carta aos Romanos, capítulo 6, o verso 23. Carta aos Romanos, capítulo 6, 23, eu creio que é um dos versos de maior significado para todos nós na carta de Paulo dirigida aos Coríntios. Ele começa dizendo, porque o salário do pecado é a morte. Vejam que o pecado paga os seus escravos com a mesma moeda que eles ganham, a morte. Mas essa morte, que é referida aqui por Paulo, o salário do pecado é a morte que Paulo fala aqui não é apenas a morte física, pela qual muitos de nós passamos e muitos de nós iremos passar. É a morte, não apenas a morte física, mas também a morte intelectual, a morte espiritual, que nos levará à morte eterna. Veja o contraste entre
o verso que fala de morte e vida, porque a segunda parte de Romanos 6,23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nunca um verso foi tão esclarecedor na nossa condição, mas também nunca um verso nos trouxe tanta esperança como aqui, Romanos 6,23. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira nós encontramos no livro do Gênesis: tu és pó e em pó te tornarás. Esta é a primeira morte. A segunda morte referida por Romanos 6,23 é a morte que está descrita em Apocalipse 20, versos 6, 14 a 15, chamada a segunda morte, que ocorrerá no lago de fogo e enxofre. Agora eu quero fazer uma pergunta a você, amigo telespectador, amigo internauta. Quantos de nós estamos morrendo? Você está morrendo? Será que eu estou morrendo? Talvez nós estamos morrendo desde agora a segunda morte. Morrendo para Deus, morrendo para as coisas de Deus, morrendo espiritualmente. Até uma criança é suficientemente velha para morrer. O envelhecimento é um anúncio da morte, é um prenúncio da morte. Por isso que nós temos tanta dificuldade de encarar as rugas, os cabelos brancos. Muitos procuram cobri-los, mas isso é inevitável. O envelhecimento é o prenúncio da morte física e também da morte eterna. Agora, como fazer a nossa vida valer a pena? Essa pergunta será respondida no final do nosso estudo. Eu quero chamar a atenção para você para o cenário do mundo, que todos nós conhecemos, mas vale a pena relembrar. Hoje nós somos contados em 7 bilhões. Somos 7 bilhões de pecadores. Já parou para pensar nisso? Os demógrafos mundiais, os mecanismos, institutos que medem o crescimento populacional e também a morte das pessoas apontam que a cada minuto no mundo nascem 249 pessoas. E a cada minuto registram-se 108 óbitos, 108 mortes. Isso nos dá um saldo positivo, lógico, de 141 pessoas por minuto. Imaginem, 358.560 nascimentos dia em pecado versus 155.520 mortes através do salário do pecado, que é a morte. O saldo positivo é de 203.040 pessoas ainda vivas. Todos nós fazemos parte dessa estatística. E por que fazemos parte dessa estatística? Romanos capítulo 5, o verso 12, nos diz o motivo da morte, o porquê da morte, o porquê do salário do pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através de Adão, os nossos atos se tornaram contaminados pelo pecado. Por herança e prática somos pecadores. O pecado é algo universal, atinge asiáticos, africanos, latino-americanos, europeus, norte-americanos e sul-americanos. Agora eu faço uma pergunta a você. O que o diabo ofereceu aos nossos primeiros pais? O que o diabo ofereceu a Adão e a Eva para que pecassem? Quando nós lemos a narrativa do Gênesis, nós percebemos que o diabo ofereceu duas coisas que ele não podia dar. Ele ofereceu vida eterna na transgressão. Isso é impossível. Como eu posso ter vida eterna transgredindo a lei de Deus? A outra coisa que ele ofereceu e que ele não podia dar, porque eles já eram iguais a Deus. E o diabo ofereceu isso a eles. Ele disse, olha, no dia em que vocês transgredirem, no dia em que vocês comerem esse fruto, vocês serão iguais a Deus. Eles já não eram iguais a Deus? Eles já não eram e não foram criados à imagem e à semelhança de Deus? Veja que o diabo a todo momento nos promete algo que ele não pode dar. E nós caímos na sua cilada, nós caímos na sua mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira porque ele pronunciou a primeira mentira no céu e na terra. Ele disse, olha, transgridam e vivam eternamente. Transgridam e sejam semelhantes a Deus. Adão, ele poderia ter sido revestido da imortalidade eternamente. No Éden foram ouvidas duas vozes. Uma voz que dizia, certamente morrerás. A outra voz dizia, certamente não morrereis. Qual voz foi ouvida?
A voz de Deus ou a voz do enganador? A voz da verdade ou a voz da mentira? Essas duas vozes ainda continuam falando a mim e a você. E qual voz nós vamos ouvir? Qual voz eu e você ouviremos? A queda do homem foi um evento histórico, real, embora não reconhecido pela ciência e nem o poderia ser. Mas a queda do homem foi uma escolha totalmente humana. Foi um ato deliberado da parte do homem. A queda foi uma escolha totalmente humana. A queda do homem também foi um ato moral, um fracasso pessoal, um fracasso de uma prova espiritual que Deus havia colocado diante de Adão e Eva. Eva já tinha rompido a sua ligação com Deus. Antes mesmo de tocar no fruto, antes mesmo de comer o fruto, ela já havia rompido a sua relação com Deus. A queda do homem também foi um ato espiritual. As faculdades espirituais foram afetadas e pervertidas na queda. Vejam, vamos recapitular o que Satanás ofereceu para que Adão e Eva pecassem. Se eles fossem obedientes, eles não morreriam. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, eles perderam a condição de vida eterna. Serem iguais a Deus. Pense na mentira pronunciada no Éden. Satanás ainda continua praticando o mesmo hábito. Passaram-se 6.000 anos desde a queda do homem e Satanás ainda continua mentindo aos homens. Outro detalhe, amigo internauta, amigo telespectador. Não se esqueça do que eu vou falar para você nesse momento. O diabo oferece muito, mas muito pouco para pecarmos. Ele oferece vantagens que na realidade não existem. Ele apresenta um quadro irreal para promover o pecado. Ele continua oferecendo aquilo que ele não pode dar. Pense só, ao fumante ele oferece prazer do ópio, do fumo, da nicotina, mas em troca ele leva o pulmão do fumante. Ao ébrio, ao bêbado, ele oferece o prazer da bebida, mas em troca ele concede, o que ele concede? Desgraças, ele rouba a sobriedade da pessoa, destrói famílias e a saúde. Ao que gosta de jogos, ele promete o lucro, mas na verdade a pessoa vê diante de si o infortúnio. Precisamos fazer algumas análises pertinentes com referência ao pecado. O pecado é algo universal, atinge toda a humanidade, e toda a humanidade está debaixo do controle do pecado. O pecado é um poder demoníaco que invade o coração humano e ali reina. Poucas pessoas pensam nisso, meditam nisso, na amplitude e nas consequências do pecado. O livro Grande Conflito, na página 493, ele traz uma definição interessante sobre a origem do pecado e se podemos ou não explicar ou dar razão ao pecado. Veja só, me acompanhe na leitura. Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão à sua existência. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso e inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. O Grande Conflito, página 493. O que é pecado? Precisamos definir pecado. Nós não temos como explicar o pecado, mas nós podemos defini-lo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. O grande apóstolo João, o profeta da ilha de Patmos, ele, em sua carta, ele definiu da seguinte forma o pecado. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós entendemos que pecar é transgredir a lei, é desobedecer a Deus. Em Romanos 6, 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. Entendemos também que pecar significa morrer. Todas as vezes que eu peco e que você peca, nós estamos morrendo. Além de morrer física, estamos morrendo mentalmente e espiritualmente para Deus. Há um chavão entre os homens, e eu tenho certeza que você já ouviu isso, errar é humano. Você já ouviu isso? Já disse isso alguma vez? Mas errar não é humano. Deus não nos fez para errar. Deus não nos fez para o pecado. Deus não nos criou para pecar.
Pecar não é humano, pecar é escolha humana, é uma escolha deliberada e voluntária de nossa parte. Pecamos porque escolhemos pecar. E não se esqueça de algo que eu vou falar para você nesse instante. O diabo não quer fazer de você um grande pecador. O diabo não precisa nos fazer com que nos tornemos assassinos, sequestradores, assaltantes, homens da escória da sociedade. Para perdermos a salvação, ele não nos precisa tornar grandes pecadores. Basta apenas nos manter longe de Jesus. E esse é o seu principal objetivo. Outro ponto. Não se esqueça que pecado não é apenas um ato. Pecado não se compreende apenas em ações, em atos, mas o pecado é um estado. Somos pecadores por hábito, por herança e por prática. Nós nascemos em pecado, o nosso DNA registra genes do pecado. As nossas ideias são elevadas, mas a nossa vontade é fraca. Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse o nosso Salvador. O pecado é uma infecção que nos mantém sob o seu controle. É preciso alertar que o pecado possui 4 áreas que escravizam a humanidade. Veja só, o pecado abrange a parte da sensualidade, onde nós temos a pornografia, a pedofilia, a imoralidade, o homossexualismo e as orgias. O pecado também, ele atinge a área religiosa, porque as maiores barbaridades desse mundo e da história da humanidade, muitas delas foram feitas em nome da religião. Nós temos a Guerra Santa na Terra Santa, uma religião que promove a discórdia, a ambição, a guerra e a avareza. O pecado também, ele abrange as pessoas através do vício, do orgulho, da vaidade e da justiça própria. O pecado também atinge as áreas sociais da humanidade, provoca a ira, a inveja, a malícia, a ambição, a avareza, a má distribuição de renda. Eu quero trazer a você uma frase de Spurgeon. Vejam o que ele disse. Há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio em nosso próprio amor. A lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Vejam o quanto nós somos incoerentes. Uma parte dessa frase que eu desejo destacar é a seguinte. Há ódio até em nosso amor. Anos atrás, eu conversando com um filho que dizia amar muito a sua mãe, ele disse assim: Rodney, pela minha mãe eu morro e mato. Perceberam que há ódio até mesmo em nosso amor? O amor daquele filho levava a morrer, mas também o levava a matar em nome ou em proteção de sua mãe. Como erradicar o pecado em nossa vida? Martinho Lutero, ele disse uma frase célebre. Ele disse assim: está na natureza de Deus criar algo a partir do nada. Esta é a razão porque Deus não pode usar alguém que ainda não chegou a ser nada. Essa frase de Martinho Lutero revela a minha e a sua necessidade. Estamos falando muito sobre o pecado. É um assunto talvez desagradável, mas é necessário. Precisamos falar mais sobre o pecado, precisamos falar mais das consequências do pecado. Precisamos falar mais sobre o poder do pecado para buscar a Cristo, para nos redimir do pecado. Não se esqueça que o pecado é o inverso da lei. A lei de Deus coloca como prioridade Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É o que diz os 4 primeiros mandamentos que foram gravados na primeira tábua de pedra. Depois, o pecado, ele tirou isso de nossa mente. O pecado, ele não permite com que eu e você coloquemos Deus em primeiro lugar. Então a lei de Deus diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, na segunda tábua, estão 6 mandamentos onde nos explicam a necessidade e o dever de amar o próximo como a nós mesmos. Então vejam só, a lei de Deus diz que primeiro vem Deus, o próximo, e em terceiro lugar, o eu. Mas o pecado, ele inverte isso. O pecado diz, primeiro, eu. Em segundo, o próximo. E em terceiro lugar, quem temos colocado? Talvez não em terceiro, mas em último lugar. Porque não temos priorizado Deus em nossas vidas.
Jesus nos mostrou o único caminho para vencer o pecado. A única forma para erradicar o pecado em nossas vidas. E essa forma está em Mateus capítulo 16, verso 24. Por favor, abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. E vamos extrair lições preciosas desse verso. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Jesus está dizendo isso aos seus discípulos, a mim e a você que somos discípulos de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o único caminho para erradicar o pecado. Se morássemos na Palestina, no primeiro século, e víssemos um homem carregando uma cruz, saberíamos que aquele homem era um condenado. Tomar a cruz significa assumir a condição de pecadores, mas nos dirigir após Cristo indica a salvação. Cristo nos pede alguma coisa, e Ele pede aqui em Mateus: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas nós que precisamos carregar a cruz, não devemos esquecer que Jesus carregou uma cruz, e que a cruz foi a resposta de Deus para o pecado. E a nossa resposta para Deus deve ser: Senhor, ajuda-me a levar a minha cruz. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele entendeu a necessidade de levar a cruz. E em Gálatas capítulo 2, o verso 20, um verso extremamente conhecido por todos os cristãos, Paulo, ele fala de uma realidade pela qual ele viveu e passou, e que todos nós também precisamos experimentar. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo. Você já está crucificado com Cristo? Eu já estou crucificado com Cristo? Não estou falando dos anos que você pertence à igreja, ou os anos que eu me batizei e pertenço à igreja. Estou falando se estamos crucificados com Cristo. E ele continua dizendo: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vamos encerrar esse bloco falando algo importante para nós. Jesus não nos pede absolutamente nada para que façamos sozinhos. Jesus não pede para fazermos nada sozinhos. Você se lembra o que está escrito em Mateus 11, versos 28 a 30? Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em João capítulo 15, os versos 1 a 11, eu quero citar apenas um verso. Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 16, 24, acabamos de ler: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero fazer um apelo a você que está me ouvindo durante todo esse tempo. Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Tome a sua cruz e passe pela experiência que Paulo passou. Permita ser crucificado. Renuncie-se a si mesmo, porque você terá a vida eterna. Que Deus o abençoe. Amém. Desejo te conhecer melhor.
perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer tanto amor, maravilhoso amor. Sempre ao teu lado eu quero estar, Senhor, todos os dias, enquanto eu viver. Os teus caminhos são de paz e de amor. Contigo sempre eu quero andar, Senhor. Teu Espírito, Espírito de paz